As flores. Belas e sensíveis, magníficos presentes da natureza para a humanidade. Calma lá, que papo mais clichê. Todo mundo já sabe que as flores são bonitas, mas será que você sabe de fato a diferença que elas fazem no nosso dia a dia? Atualmente eu tô com 400. E a intenção é chegar mais. Então, assim, toda semana eu apareço com alguma planta nova aqui em casa. O marido dá uma olhadinha, eu falei, calma, isso é tudo um interesse próprio. E é um benefício muito grande ter plantas em casa. É um antiestressante. Você vê, se você chegar na sua casa e ver que esse ambiente está gostoso, está agradável, está verde, está acolhedor, é outra coisa na sua vida. Então, foi muito bom para mim naquela fase que eu já estava com crises de pânico, ansiedade, aquele movimento louco do dia a dia na cidade, né? Então, você acaba tendo muros de concreto e você não tem um espaço verde para você poder brincar, apoiar ou pelo menos descansar nele. Então, foi um agrado para mim, foi ter essas plantas para mim aqui. Os benefícios são diversos e vão muito além do propósito decorativo. Um estudo realizado pela Universidade de Queensland, na Austrália, mostrou que o uso de plantas em escritórios e outros locais de trabalho pode aumentar em até 15% a produtividade. Isso porque, segundo a pesquisa, o ambiente verde faz com que os profissionais fiquem mais engajados fisicamente, mentalmente e até emocionalmente. Deixa um ambiente mais confortável, né? Traz uma paz, um ambiente com natureza, né? Então a gente busca bastante plantas para poder decorar e deixar algo mais agradável. A procura já aumentou sim, principalmente para plantas para escritório, casa, né? A procura deu uma melhorada sim, deu uma aumentada. E o mesmo acontece dentro de casa. Esse estudo revelou ainda que, além de promover a sensação de satisfação e felicidade, as plantas ainda melhoram significativamente a qualidade do ar, trazendo assim mais qualidade de vida. Elas são excelentes para a purificação do ar, principalmente. Elas ajudam nesse processo de puxar essas fuligens que a gente tem. Eu vejo muitas minhas plantas aqui, porque eu tenho outras plantas que elas são específicas para absorver esses nutrientes, né? Então, a fuligem, esse ar mais seco, ela ajuda a aumentar a nossa umidade, né? E ajuda a contribuir numa qualidade de ar maior. Com a chegada da primavera, diferentes espécies como a rosa do deserto e a buganvília ficam ainda mais exuberantes. Consequentemente, a demanda pelas variadas flores aumenta. O pessoal tem procurado muita orquídea, tem as queridinhas também, que é a rosa do deserto, né? Que são umas plantas fáceis de cuidar, até mesmo nessa determinada época do ano. São plantas que necessitam de poucos cuidados, tem plantas aí que você molha de 1 a 2 vezes por semana, né? E lembrando que flores, plantas aí de vaso, você tem que deixar o vaso úmido e não encharcado para não apodrecer as raízes delas. Agora é que ela inicia a floração. Então, com a floração, ela vai estar sempre mais cheia, vistosa. Tem umas que ficam buquês lindos, belíssimos, e é uma planta muito cobiçada aqui na nossa cidade, ainda mais a questão de cerrado, porque ela se adapta muito bem. Então, essa é a melhor hora de ter a rosa do deserto, porque ela floresce muito bem, ela vai te dar vagens bonitas, e aí é um vício que vai para muito tempo. E neste ano, em meio a um cenário de calor intenso e vários incêndios, a tendência é que a procura pelas plantas ornamentais cresça ainda mais. A demanda aí que a gente espera é de um crescimento melhor do que o ano passado, até mesmo aí depois de tantas catástrofes aí com fumaça, com fogo, incêndio, tudo, a tendência é ter uma melhora aí no comercial na venda de flores. Infelizmente, nessa questão de queimadas que a gente está tendo, o tempo está muito seco, a gente está tendo muitos incêndios, então nossa qualidade do ar está muito mais baixa, concordamos com isso. Mas quem ter pelo menos um pouquinho disso em casa todo dia, não sabe o benefício que vai estar fazendo, não só para si, como para outras pessoas que moram perto. E não podemos deixar de falar sobre os diferentes cuidados específicos exigidos por cada espécie. Tem algumas plantas que elas se dão bem na meia sombra e algumas até mesmo de sol pleno, né? Que é uma delas que eu citei aí, a rosa do deserto, que é uma planta de sol pleno, uma planta que você vai regar aí de 1 a 2 vezes na semana. E também tem aquelas plantas que vão na meia sombra, que você também rega de 1 a 2 vezes na semana, mas com aquele cuidado, sempre observar o substrato. Se ele está úmido, você não molha. Nunca deixe sua planta encharcada. Quando você encharca, você tem um risco de perdê-la
por apodrecer a raiz. E, na realidade, a gente tem que sempre pesquisar a planta que a gente vai conhecer, buscar as pessoas que podem nos dar essas informações, né? Porque, realmente, eu, sendo bióloga, tendo 400 plantas em casa, eu ainda não conhecia as plantas. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu falei assim, gente, peraí, não, eu ainda não conheço. Então, todo dia é uma pesquisa diferente. Então, sempre quando você for comprar uma planta, adquirir uma planta, pergunte sobre qual é a melhor condição dela, se ela é uma planta de sol, se é uma planta de sombra, se ela tem preferência de irrigações periódicas ou uma irrigação mais estialada. Sempre tem que buscar o querido de cada um. É bem complexo falar sobre elas, mas é bem gostoso também. E é muito importante justamente esse hábito da pesquisa, porque a gente tem algumas espécies que são completamente diferentes de outras, né? Atrás de você aí você tem uma preciosidade mesmo, que eu gostaria que você explicasse para ela a diferença dela, né? Essa especificidade que ela tem diferente do resto. Sim, essa aqui é uma das orquídeas mais belas que eu já vi, ela é a orquídea Vanda. Ela é uma orquídea que não precisa de substrato, né? Então ela não precisa de terra, ela não precisa de água. E aí a gente pensa que ela vai ser uma planta muito complexa de lidar, mas no final ela é até uma planta bem das mais, assim, as mais fáceis de lidar é ela. É borrifar 2 vezes água no dia para deixar as raízes dela úmida. As folhas também, se você tiver interesse de estar molhando, é muito bom, mas as flores não. As flores não precisam de água. Mas as folhas embaixo, se você quiser deixar, ainda mais no nosso cerrado, que é um solo mais seco, um ar mais seco, elas precisam mais de umidade. Mas tendo umidade, cuida bem delas.